tarde ou boa noite, um podcast da Imobiliária São Vicente, você pode assistir em qualquer horário. Esse é o Happy Hour do mercado imobiliário. 47 anos dessa ilustre empresa que veio trazer presenças igualmente ilustres nessa data. Temos aqui com a gente a Luísa Hafner, que é uma autoridade já, apesar de novinha aqui, ela já sabe muito, já fez muito no mercado imobiliário. Eu vou deixar que ela conte as aventuras dela para vocês. E a Rafaela Strogo, minha colega de trabalho, que diariamente labuta com a gente aqui na imobiliária, veio me ajudar nessa entrevista. Afinal de contas, são duas meninas de super especiais, que bombam tanto no mundo offline como no mundo digital. Vai ser uma conversa bem legal sobre o mercado imobiliário, sobre tendências, investimentos, e é um prazer muito grande recebê-las no podcast. Luísa, me diga, Luísa, quem tu és em 30 segundos? Ai, meu Deus, muito obrigada pelo convite, por participar aqui. Bom, Luísa Hafner, arquiteta, apaixonada pelo mercado imobiliário. Comecei a trabalhar no mercado imobiliário antes mesmo de entrar na arquitetura. Então, basicamente, hoje eu tenho a minha empresa, que é a Fora Inside. A gente atua também muito nas redes sociais. E a gente mostra como a gente pode trazer os patinhos feios do mercado imobiliário virarem grandes cisnes. Então, basicamente é isso. Minha apresentação de 30 segundos. Tá bom, não precisa ter só 30, mas ok. Rafa, te apresenta também, fala um pouco do que tu vem fazendo aqui nas mídias digitais, e especialmente o jeito que tu conheceu a Luísa, porque vocês, até já aproveitando aqui, né, a Luísa e a Rafa fizeram um vídeo muito legal, que deu muito engajamento. A Rafa está mostrando nas redes sociais dela também várias questões relevantes do mercado imobiliário. E como é que tu conheceu a Luísa? Que eu já conhecia há tempo. Como é que foi essa... Então, me apresentando rapidamente, eu estou trabalhando na Imobiliária São Vicente, muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, Marcelo. Sobre a Luísa, eu conheci a Luísa nas mídias sociais, já seguia ela e, né, teu trabalho é incrível, né, Luísa? E eu convidei ela para fazer um vídeo, né, sobre house flipping. Esse é o assunto do nosso podcast hoje. E o assunto que foi o nosso vídeo, que foi um sucesso. Agora nós vamos lançar outro, mas fica aí o spoiler, né, pro próximo vídeo. É um assunto muito do momento agora, né, Luísa? É sobre isso que tu trabalha, né, bastante. E o nosso vídeo foi um sucesso, bastante gente veio me perguntar sobre o vídeo e tal, e como tu é já uma referência no assunto, eu procurei ela pra gente fazer esse vídeo. Legal. Mas a gente se conheceu offline também. A gente se conheceu num open house de um apartamento que tinha sido colocado. Mas que era um house flipping. Que era um house flipping, exatamente. Seu, Luísa, tu que tinha feito a obra, não? Eu que tinha feito toda a obra, era um cliente investidor que comprou um imóvel para reformar e revender. Que eu conheço ele. Que tu conhece o cliente investidor. Isso. E aí a gente fez um open house para levar o pessoal do mercado para conhecer o imóvel já pronto. E daí eu encontrei a Rafa lá. E daí eu fui dar uma stalkeada nas tuas mídias. E Luísa, antes da gente falar sobre o house flipping, como a Rafa disse, eu já falei também, tu és uma autoridade já nesse assunto. Mas eu vou cometer a indelicadeza de perguntar quantos anos tu tem. 29 anos. 29 anos. Imagina, 29 anos já é uma referência nesse segmento. Como é que tu começou? E eu vou dar um spoiler, uma dica aqui, uma introduzida no assunto, porque eu te conheci quando a tua mãe vendeu um apartamento meu. Sim. Que para, né, pessoal que não conhece, não sabe, a Luísa é filha, de uma grande corretora, uma excelente corretora, a famosa Alemoa. Famosa Alemoa. Que é casada com o Chico. Sim. Que também é corretor. E eu lembro do escritório de vocês aqui, quando era na Padre Chagas. Tu estava lá. Tava lá. Quando foi vendida. Isso faz uns 10 anos, então tu tinha 19 anos. Tu já estava lá enfurnada. Conta aí pra nós esse início. Eu fui introduzida, assim, no mercado imobiliário ali com meus 16 para 17 anos, né? Porque a minha mãe tava como corretora no mercado imobiliário. Eu sempre fui um pouco cara de pau, assim, então eu comecei a ajudar a minha mãe a fazer o agenciamento, porque, fazer o agenciamento tu tem que
começar a ser... tu tem que chegar na portaria, conversar com o porteiro, conversar com o zelador, tem que ligar pro proprietário, tomar esporro do proprietário. Tomar esporro do zelador. Tomar esporro do zelador. Então, assim, a minha mãe, ela não gostava dessa parte. E, pô, eu era jovem, não tinha nada pra perder, né? Eu brincava, assim, que eu entrava nas portarias, eu já entrava como se eu fosse proprietária. Aí o pessoal abria pra mim e eu falava, olha, tu abriu pra mim, mas eu não sou proprietária e eu preciso saber o imóvel que tá vendo aqui. Então, lá com meus 17, 18 anos... Vou adotar essa técnica. Boa, funciona bem. Não, é uma técnica muito boa, que a minha mãe falava assim, ai, eu fico com pena que tu entra, assim, e daí depois que eles descobrem que tu não é proprietária, mas... Aí eu consigo os agenciamentos, né? Então eu comecei a fazer muito agenciamento. E daí a minha mãe, legal. Ela me deixava assim nas portas dos prédios, eu pegava, fazia o agenciamento, ela dava uma volta na quadra, eu consegui. Ah, que legal, olha. E aí, então ali eu comecei a ser introduzida no mercado imobiliário. E aí, quando a gente começa a fazer agenciamento, a gente também começa a encontrar alguns imóveis que às vezes nem estão no mercado. Sim. Que são aqueles imóveis que são os patinhos feios, que... muitas vezes pode estar com algum problema de documentação, pode estar precisando de uma reforma muito grande. E aí que a gente começou a enxergar que existia muito potencial nesses imóveis, que eram aqueles imóveis que tu tinha que conseguir enxergar de uma outra forma, que muitas vezes estavam abaixo do valor de mercado, tinham tudo que as pessoas queriam, mas precisava de reforma. E aí eu estava começando a entrar na faculdade de arquitetura. Não sabia nada ainda, né, de arquitetura, mas já sabia conseguir enxergar um potencial. E aí a gente falava, olha, a gente tem um apartamento pra ti, só que tu vai ter que imaginar com a gente. Tu vai ter que ver que é a cozinha americana que tu consegue fazer, mas ainda tem uma parede. Sim. Dá pra criar uma suíte, mas a gente vai ter que dividir esse banheiro gigantesco. Então a gente começou a fazer isso quando eu tava sendo introduzida daí ali na arquitetura. E talvez no mercado imobiliário eu fui introduzida um pouquinho antes até da arquitetura, assim, uns 2, 3 anos antes de entrar na faculdade. E até assim foi um gás que me deu para ser arquiteta, porque eu gostava muito mais de trabalhar do que de estar na faculdade, até porque eu conseguia enxergar muito mais o mercado de verdade, assim, conseguia enxergar que, pô, uma reforma pode mudar totalmente o valor de um imóvel, pode mudar até o cenário que tu tem ali naquele bairro, né? Porque às vezes tu encontra imóveis que são muito velhos ou imóveis que estão muito caros porque são novos. Então a gente conseguia encontrar realmente os patinhos feios e ir mostrando para esses clientes. Então eu comecei assim, a minha mãe me deu um incentivo muito grande também, até porque, na verdade, sempre foi eu e a minha mãe muito, né? Porque o meu pai faleceu cedo. Então, eu sabia que eu tinha a responsabilidade também de ajudar ela com isso, porque quando eu trazia imóveis de agenciamento, se ela não fizesse a venda, pelo menos ela ganhava o agenciamento. Sim. Então, foi assim. E daí eu comecei a me encantar por esse mercado. E aí começou, ao longo do tempo a gente foi conseguindo fazer vendas legais. Nós conseguimos ver imóveis que estavam há muito tempo no mercado, que eram os elefantes brancos do mercado e... Opa, alguém conseguiu vender esse elefante branco. Até tem um caso de uma cobertura perto ali do Shopping Total, que era assim, acho que um super elefante branco, que estava há 4, 5 anos no mercado. E a gente conseguiu mostrando para o cliente que existia esse potencial. E aí, bom, trajetória, mercado imobiliário. E isso ainda tu tava com a tua mãe na imobiliária? Tava com a minha mãe na imobiliária. Agenciando lá e fazendo a faculdade. Ainda não tinha ido para reforma mesmo dos... Só mostrando que existia esse potencial. Sim, porque eu lembro que da venda do meu apartamento, que eu te via lá já no escritório ali, até tu vir aqui começar a vender o teu serviço, teve um tempo considerável, né? Eu acho que tu teve que te formar primeiro, né? Eu tive que me formar para poder começar a executar as reformas, né? Porque tu precisa ter uma responsabilidade técnica, e precisa... tu te forma quando? Não, já se formou? Não. Quando tu te formou? Eu errei. Quando te formou? 2018. Eu me formo em 2018
E daí, antes de 2018, antes de eu estar formada, aí eu comecei a introduzir um pouco nos imóveis o home staging. Porque eu não precisaria ter uma responsabilidade técnica e eram intervenções básicas, assim. Sim. Troca uma luminária, pinta uma parede. O home stage e o house flipping. Agora explica então a diferença. Então, é que o home staging é o nosso vídeo que próximo sai vídeo. hoje. Não, mas como sai hoje, mas não tem problema, que não é ao vivo, né? Então o podcast vai sair depois, pode explicar agora. Então, na verdade, quando saiu esse vídeo aqui, o podcast, o vídeo já vai estar no ar. Exatamente. Já vai estar bombando, já no tá caso. ar, exatamente, já tá bombando. Já bombou. Já bombou. O home staging, então, é a técnica que muito utilizada no mercado imobiliário americano e canadense, principalmente, que é uma técnica de marketing imobiliário, para tu poder mostrar os pontos potenciais de um imóvel, valorizar ele e neutralizar os pontos negativos. Com técnicas básicas, assim, pintar uma parede, trocar acabamento de tomada, trocar uma luminária que está muito antiga, trocar rodapé. Estufado de Acho que um pouco antes, Marcelo. Inclusive, as pequenas sugestões do home staging, a gente inclusive pode dar para os clientes que alguns imóveis que estão parados no mercado, tipo assim, dessas pequenas sugestões, a gente pode até implementar para os nossos clientes. Porque o house flipping, ele já tem um investimento bem maior, ele é uma reforma pesada. Entendi. Seria mais o retrofit, no caso. Seria mais o retrofit. O home staging, ele é aquela manutenção básica, assim. Sim. Eu quero deixar com uma cara melhor, sabe? Sim. Eu quero trazer um impacto melhor. O home staging está muito vinculado àquela primeira impressão. Eu vou chegar no apartamento, as paredes vão estar brancas, mas tá neutro. Ao invés de estar com uma parede verde-limão, tirar roxa, a personalidade. tirar a personalidade. E trazer o bom impacto da primeira impressão. Que às vezes eu até falo, o home staging é um cheirinho bom, é uma limpeza no imóvel, não tá com a cama bagunçada, não chegar, tá com louça na pia. É o mínimo. Até interessante, e os vendedores de imóveis ou quem queira vender imóveis esteja nos assistindo, além de poder contar aqui com as profissionais para dar essa assessoria, a gente vê muito aqui as pessoas abandonando o imóvel, né? Eu não vou fazer isso, já que eu vou vender, eu não quis fazer isso, já que eu não vou... Mas é justamente ao contrário, já que tu vai vender, faz. Valoriza já que vai vender o imóvel. Exatamente, porque quem está comprando vai ter aquela primeira impressão que no final faz muita diferença. A pessoa entra no imóvel, fica 10, 15 minutos, sai, volta 10, 15 minutos e decide comprar. Então, é muito sensorial ali na hora. Que é um questionamento que eu sempre falo para as pessoas, que é o quanto custa não investir no imóvel, né? Porque custa muito. Porque se tu for pensar, se eu não estou investindo no imóvel, não estou deixando ele preparado para o mercado, eu vou ter ele parado por mais tempo, porque ele não vai vender rápido. A gente precisa ser realista, na verdade, falando, tu não vai vender em menos de um ano. Sim. Tu vai ter o custo de condomínio, tu vai ter o custo de IPTU. Lá na frente, depois de um ano que tu não vai ter vendido, o mercado já vai estar sabendo que esse imóvel está há um ano no mercado. Então, vamos baixar esse valor. Então, tu começa a olhar assim... Tu perde muito dinheiro, ao invés de investir um pouco, deixar ele com uma cara melhor apresentada, para que o imóvel veja ele com olhos melhores, até para que as pessoas consigam enxergar o real potencial desse imóvel, né? Sim, faz muita diferença, né? Muita. E aí então tu começou dessa maneira mais light no home staging. No home staging. E quando é que foi porque hoje a Lemoa, tua mãe, trabalha contigo, né? Trabalha comigo. E aí ela não tá mais de corretora. Não tá. Quando é que foi? E aí que vocês realmente decidiram entrar nesse mercado? Isso. E isso aconteceu quando tu te formou, em 2018? Como é no que momento foi? que eu me formei, a gente fez essa virada de chaves. Entendi. Muito porque a minha mãe, como corretora, podia fazer uma concorrência até mesmo para o mercado, né? A gente não queria ser concorrentes do mercado imobiliário, dos corretores, e sim parceiros, ser um braço direito. Então, a gente viu que nós precisávamos nos afastar disso e mostrar que a gente era ali o braço direito das imobiliárias, dos vendedores de imóveis, dos proprietários. E a minha mãe, a gente se completa muito, assim, porque eu tenho essa questão de levar para frente.
Eu gosto de vender, inclusive. Foi uma vendedora. A minha mãe não gosta da parte de venda. Sim. E a minha mãe, ela tem uma calma e uma paciência para lidar com a parte de logística de obra, sabe? Porque, assim, não dá para romantizar uma obra. Não dá pra romantizar uma obra. Não dá pra romantizar uma obra. Se tem uma coisa que não Se tem uma coisa que não dá pra romantizar, é uma obra. Então, assim, tu tem que lidar com as pessoas, tu tem que aprender a manejar, assim, até uma questão de prazo, é uma entrega de material, acompanhar ali na obra. Aconteceu uma coisa errada, tu tem que solucionar muito. E sim, a minha mãe é muito criativa nessa questão de solucionar as coisas dentro de uma obra. Ter o plano A, B, C. Ter o plano D, conversar, mostrar que, assim, porque às vezes Cobrar da maneira certa. Cobrar da maneira certa. Eu já cobro assim, como é que não tá no prazo certo? Como é que o material não chegou? E ela, não, vamos ver. Se o material não chegou hoje, vamos ver o que a gente consegue fazer durante esse tempo que o material não chegou. Então, assim, eu sou a parte mais criativa de criar o produto, porque eu falo também que o imóvel ele é um produto de venda. Claro. Né? E assim, um produto de venda para venda mesmo, um produto de venda para uma locação. Sim. Que hoje a gente está trabalhando muito também preparar os imóveis para locação. E a minha mãe tem toda essa parte do bastidor mesmo, de até chegar nele pronto, na parte do encantamento, nas fotos, na varinha mágica, ela tá em toda essa parte desse bastidor, com toda a calma, toda a paciência e criatividade também. Eu tô tentando lembrar que 2018, né? 2018 são 6 anos, basicamente. Eu lembro, então tu tinha 23. Eu lembro quando tu entrou em contato comigo, ou a tua mãe, acho que tu, pedindo pra falar do teu serviço, né? Sim. Aí eu lembro de ter pensado na hora assim, que saco. Mas, pô, vou atender, né? A filha da Lemoa, aí, nossa amiga. E tu viesse aqui e deu um show, cantou todo mundo, já saiu com o negócio fechado. Então foi uma coisa muito, muito bacana, né? Teu potencial de venda enorme, né? É o lado vendedor. É o lado vendedor. Luiz agora nos conta mais sobre o house flipping. Eu lembro bem do dia que a gente gravou. Nós gravamos lá naquele apartamento que tu estás na Nilo com Regente. Isso. Tá, conta pra gente, desde o dia da compra, ou de quando tu viu que estava disponível, estava no mercado, até o estágio que tu tá agora desse apartamento. Essa pergunta é muito boa, até porque fala muito sobre não glamourizar uma parte de compra de um imóvel de investimento. Porque, assim, a gente faz 20 propostas para talvez uma ser aceita, né? Então, assim, ali a gente bateu na trave algumas vezes, mandou uma proposta, não foi aceita, esperamos um pouco. Mandamos mais uma proposta, aí a gente conseguiu equilibrar ali os valores entre o nosso valor que a gente tinha e o valor do proprietário. Era um imóvel que era uma herança, então um imóvel que ninguém queria assumir a bronca de ter que reformar, mas estava muito antigo. E assim, ia ser muito desvalorizado, como foi na parte de negociação ali, a gente botou um valor abaixo, porque um imóvel antigo ele precisa de muita reforma. E hoje a gente tem uma questão que a reforma ela tá muito cara. Então, até tem um dilema, né, que a gente vê assim, os empreendimentos são tão bons, são tão grandes, a gente compra por metro quadrado baixo, só que, às vezes, até a reforma ultrapassa o valor de metro quadrado que a gente está comprando. Então, assim, aquele ali foi uma negociação que demorou mais ou menos uns 2 meses. A gente já sabia o que queria fazer com ele, a gente já sabia que a gente tinha um valor máximo de compra, tinha um valor máximo de colocar em reforma, e a gente sabe mais ou menos o valor que vai chegar lá na frente de venda futuro, até porque a gente tinha feito um house flipping no ano passado, no prédio do lado desse, então a gente já sabia... O Danilo. O Rovena. Rovena. Lembra que eu fiz o... Lembro, sim. Que a gente tinha feito, então, aquele empreendimento que tinha sido um super sucesso. Foram 43 dias no mercado, 40 visitas. E mais ou menos umas 6 propostas nesse outro ali. Só que a gente não foi aceitando as propostas porque a gente tinha o valor que a gente queria de venda. E assim, o apartamento estava à venda por 950 mil. A gente iria aceitar uma proposta de 930. Aí começou, 880. Não. 890. Não. 910.
Não. Ah, Daí chegaram 3 de 930. Gente, tá bom. Qual que é melhor? À vista. Sucesso total. Sucesso total. Então a gente já tinha tido aquele case que era um sucesso. A gente tinha visto quais eram os pontos positivos daquele case, quais eram os pontos negativos. E daí surgiu esse apartamento que é do lado ali, assim, acho que não tem uma diferença. não, tem é uma quadra pra cima. Não, 250 metros, assim, é muito perto. Na esquina com a Regente. Na esquina com a Isso. Regente. Tá. Um prédio baixinho, assim. Um prédio Isso. baixinho. Ele tem um ponto negativo que ele é um prédio menos imponente que o outro. Sim. Mas ele tem a churrasqueira, que Ah, para gaúchos, o outro caiu venda porque não tinha churrasqueira. imagino. Então a gente já sabia, ó, aqui a gente tem essa elasticidade de preço. Pergunta que eu acho que essa é que todo mundo quer fazer. Qual é o cálculo do sucesso entre preço de compra, o valor que tu vai gastar e o valor de venda? Assim, qual é a matemática? Tu tem isso de cabeça, né? A gente tem a matemática, mas assim, o que acontece? A gente sempre calcula metro quadrado, tá? Metro quadrado de compra, metro quadrado de reforma e metro quadrado de venda futuro. Então, assim, a gente sabe que o imóvel ele pode ser vendido a 900 mil lá na frente. Hoje, Então tu faz o cálculo De trás pra de frente. trás pra frente. De trás pra frente. Porque eu sei assim, o metro quadrado de venda lá na frente. Vamos pegar o Rovena. Vamos pegar o Rovena. O Rovena. É que o Rovena a gente comprou muito bem, mas vamos pegar os cálculos do Rovena. Rovena vendeu a 930, tá? A gente colocou ali em reforma 200 mil. 930 dá um metro quadrado ali de 8.400 a 8.500 de venda. A gente colocou 200 mil em reforma, deu 1.900 metro quadrado de investimento em reforma. Só que ali a gente comprou com impostos, com tudo, deu mais ou menos, deu um pouquinho abaixo de 400 mil os valores. É que ali foi um case muito bom. Claro, vão ter cases assim, vão ter. O lucro bateu acima de 40%. Em quanto tempo foi a reforma? A reforma ali demorou 4 meses. Então, entre a compra e a venda, todo o ciclo foi 6 meses, vamos supor. Deu 7 meses, porque para a gente pegar as chaves, demorou um pouquinho, porque o imóvel tinha uma documentação que estava estranha. Entendi. Mas deu 7 meses, assim, esse período. Sim, deu 7 meses para ganhar 40%. Isso. Líquido, tipo, desconta imposto. Desconta Não, tudo. Teve Olha. imposto de renda daí. Teve imposto de renda. Deixa eu ver uma coisa aqui, só fazer uma conta super de padeiro. 40 dividido por 7, tipo, daria um retorno de quase 6% ao mês. 5,7. Exatamente. Mais Mas- que o CDI, né? Mais que você tem. Mas o que a gente sempre faz a conta é de pensar num lucro entre 30% e 35%. Tá bem? Se der mais, Sim. ótimo. E aí, claro, tem a questão da liquidez, quanto tempo vai demorar. Tempo, né? Tempo, daí condomínio. E o custo de condomínio e IPTU tu botou nessa... Tudo nessa conta. A gente tem a conta certinha, então a gente sabe, por exemplo, quando a gente faz a conta, se o imóvel vale a pena ou não, a gente coloca. Qual que vai ser o prazo de reforma? 4 meses, 5 Uma curiosidade meses. minha, tu entra, por exemplo, no Rovena, no da Regente com a Nilo, tu tá como investidora, certo? Não, tô como arquiteta. Tu não comprou também, não entrou na compra. Então- Normalmente tu não entra na compra. Normalmente eu não entro na compra. Às vezes eu entro. O Rovena eu entrei na compra. Tá, tu entrou na compra, então tu não era. O teu trabalho como arquiteta era de investidora. Isso. Entendi. O da Não, tu Regente. aí tu figura em 2 etapas. A luz investidora e outra luz arquiteta. Mesmo assim. Não, porque um arquiteto vai cobrar o projeto. Não, Mas mas ela mesmo também vai assim, cobrar. mas mesmo assim, o custo do Rovena tá incluído todos os honorários do escritório. Uns 200 mil. Aham. Tá bem. incluído tudo. Claro que um house flipping a gente vai entregar cozinha equipada, banheiro equipado. Os outros ambientes a gente colocou piso, pintou, colocou uma iluminação e trocou a elétrica, hidráulica. Até aproveitando esse gancho, o que é vocês acreditam assim que é o pulo do gato para pegar um apartamento antigo, detonado e transformar ele num produto de interesse, né, e ter essa valorização assim? Onde é que
onde é que na tua visão está onde é que o comprador reconhece o valor e compra o imóvel naquilo que vocês transformam? Tem duas coisas, eu acho. A gente levar esse imóvel para um valor muito competitivo de mercado. Então, o que acontece? O imóvel ele não vai estar R$1.000 o metro quadrado mais caro que os outros. Ele vai estar ali na faixa de todos iguais. Só que esse aqui vai estar muito melhor. Então, por exemplo, assim, tu vai encontrar um que está precisando de uma reforma, ou está reformado há 10 anos, e um outro que está ali com cozinhas e banheiros 100% equipados e prontos, novinho, no mesmo valor, aí a gente vai para esse daqui. É para as pessoas escolherem, porque a gente não pode colocar ele acima de mercado. Então, o primeiro ponto é preço. É preço. O primeiro ponto é sempre preço, porque tu vai olhar ali, a gente tem que ir para a vitrine. A vitrine vai ter. Se tu tem um produto muito bom, ele está na vitrine. Se tu tem um produto muito bom no preço certo, ele vai ficar na vitrine e vai ser liquidado muito rápido. Verdade. Porque daí tu vai ver a concorrência. Pô, é um imóvel que basicamente não tem concorrência. Ele tá muito bom o preço, ele tá muito melhor apresentado, eu tenho um produto melhor e ele não tem essa concorrência, então ele vai rápido. E o segundo ponto é ter aquela questão do imóvel pronto para as pessoas entrarem e morar. Então, por exemplo, assim, o que eu preciso para entrar e morar num apartamento? Eu preciso da cozinha funcionando. Banheiro. Dos banheiros funcionando. A pessoa vai falar, mas eu não tenho cama nos dormitórios, eu não tenho sofá na sala. Tá, tu quer o sofá, tu quer a cama, a gente pede 20 dias e a gente te entrega ele equipado. Mas a gente sabe que isso não é um impeditivo. Sim, mas na prática não é, os clientes não costumam pedir para vocês fazerem Não. isso. O valor é na praticidade, não precisar reformar. Por exemplo, o Ravena que estão falando, vocês, como é que estava a questão hidráulica e elétrica? A gente começou a quebrar a cozinha e estourou o banheiro. Quando a gente pegou ele, né? Mas quando a gente entregou pro mercado, ele estava zerado. E aí entra um ponto também, que tu tem um imóvel novo, que na verdade assim, é um imóvel novo, 100% novo, num prédio velho. Sim, o 100% novo que tu te refere tipo hidráulica e elétrica Atualizadíssimas. atualizadíssima. Como se tu estivesse entrando num de construtora. Entendi. E daí entra a questão assim, pô, tu tem um imóvel novo, ok, que a gente tem o senão de tu ter um prédio mais velho, mas aí tu vai fazer um comparativo de um imóvel de 110 metros quadrados novo no prédio velho para um imóvel de 110 metros quadrados novo no prédio novo, a gente vai estar falando de quase que o dobro do valor. Ou mais. Equipado do jeito que tá, né? Porque tava com piso, tava com cozinha montada, eletrodomésticos, espera de ar-condicionado. Vocês botaram os elétricos nesse Todos caso? elétricos. A cozinha, tu diz, não é reformada estruturalmente, é mobiliada. Mobiliada, 100% equipada. Tu pode chegar cozinhando no imóvel. Tu pode Legal. chegar tomando banho no banheiro tranquilo. Então, assim, são esses os diferenciais. Certo. Porque tu não carrega uma cozinha nas costas, né? Hoje tudo é planejado na questão Sim. de cozinha e banheiros. Então, não tem como chegar, a cozinha tá legal, aqui tem os pontos hidráulicos, vou trazer a cozinha do meu antigo apartamento. Não traz. Sim. Agora, te pergunto, eu lembro que quando a gente tava lá no apartamento que tu tá agora terminando ali da Regente, tu pode ter alguma surpresa ou outra. Exemplo do piso, né? Tu levantasse o laminado e tu tinha um parquet lindo. Lindo. Mas pode ser que tu levante e não esteja tão lindo. Tu pode ter surpresas de custos ou não. Sim. E isso tudo é calculado no valor de metro quadrado. A gente coloca toda a margem de erro possível. Então, por exemplo, assim, eu não precisei investir no piso. Então, no momento que eu não preciso investir no piso, eu provavelmente vou fazer alguma outra benfeitoria dentro do imóvel para ficar dentro daquela bem. faixa de valor que a gente está investindo. Tá bem. Ou também assim, deu um problema, um BO muito grande. Eu vou ter que tirar de alguma coisa. Eu não vou poder entregar, por exemplo, eu vou ter que reduzir no custo dos revestimentos do banheiro. Então, daí isso a gente vai tendo um equilíbrio durante a obra. Até ali no Danilo, a gente tinha um custo, o custo estava indo bem, a gente estava até com uma margem boa, e a gente chegou no limite do custo, porque a gente chegou num momento que a gente viu que a gente precisaria trocar as esquadrias. Que as esquadrias, assim, o apartamento estava ficando muito legal, e as esquadrias começaram a gritar. E eu falei, não. Caro, esquadria E esquadria caro. Vocês trocaram daí? Trocamos, mas a gente estava com a margem. Aí o que vocês não fizeram daí?
Aí a gente ia tentar equipar a sala, daí a gente não vai equipar mais a sala. E uma pergunta, já que tu, né, tem essa influência na rede social, à medida que tu vai postando, por exemplo, sobre esse apartamento, existe uma procura? Por exemplo, as pessoas te procuram, eu queria mais informações sobre a venda desse apartamento, e daí acontece de tu vender esse apartamento mesmo ele antes de ir pro mercado? Ouvi falar... Ouviu falar desse Ouvi spoiler? falar desse momento aí que eu não vou ter a chance de vender esse apartamento. Sim. Qual apartamento? Esse que nós estamos falando. Quer dizer que não vai ter novidade nenhuma. Talvez no mercado, talvez já tá não vendido. Talvez não exista essa novidade. Porque a pessoa te procurou vendo teus posts, vendo o trabalho e... Vendo o vídeo do nosso House o Flip, vídeo né? de vocês, olha só, que legal. Não, mas a questão não é nem essa. A questão é que muitas vezes até... o que acontece? Eu vou botando as postagens dos apartamentos. Da evolução. E daí começa a vir alguns corretores. Eu tenho um cliente para esse apartamento. Claro. Posso já vender? Eu até não gosto de mostrar o apartamento no estágio que a gente mostrou ali. Porque o apartamento pronto, ele dá um impacto tão maior. Claro. Que às vezes até a gente conseguiria um valor maior de venda. Mas assim, claro... Então segura, não vem, deixa que eu vou vender por um preço maior, né, Marcelo? Com certeza. Viu só? Então vamos pensar nesse assunto. Mas assim, claro, daí um balanço, né? Assim, eu vou vender antes da obra tá pronta e daí eu já liquido isso, que daí é um retorno ainda mais rápido. Claro, claro. Ou será que eu espero entender o mercado, coloco o valor um pouquinho acima e a gente vai sentir o mercado? Porque ali no Rovena até, eu acho que a gente deveria ter pedido até mais. Eu acho que a gente deveria ter pedido 980. Mas tem aquela frase, né? Mas gente tem que vender quando alguém quer comprar. Exatamente. Mas, e daí assim, daí entra um ponto também que a gente tem que cuidar muito de não ser olho grande, né? Porque assim, daí entra aquela coisa, tu tá no imóvel de vitrine, tu tá com um valor muito bom, então assim, liquida logo isso. Já segura, já pega e já pega e já compra outra, exatamente. Então são esses os pontos, assim, que até é um cuidado que tem que ter, assim, de não se empolgar muito, porque a gente sabe que o produto está muito bom. Então, não vamos se empolgar. Sim. Isso é né, Rafa, uma dificuldade que a gente enfrenta muitas vezes para vender os imóveis, é que tem muita paixão ali, né? As pessoas querem vender o seu imóvel, a sua casa, sabem que todo mundo sabe quanto é bom a sua casa, mas para quem está chegando de fora não tem esse sentimento. É um apego, né, que tem. E é o apego que faz, muitas vezes, a pessoa não fazer um negócio que poderia, né? Vender, como tu disse, tem que vender quando alguém quer comprar. Então, eu acho que faz muito mais sentido tu vender, não no topo, não buscar o topo, não busquem o topo, o valor do topo, porque vocês vão perder liquidez, vão perder velocidade de venda. Exatamente. E o binômio, ele é... tempo, valor. Exatamente. No mercado imobiliário, né? Então... Sim, porque, a gente vendeu o Rovena em 43 dias. Se eu tivesse colocado um pouquinho a mais, será que a gente não teria vendido em 60 dias? Mas daqui a pouco tu bota um pouquinho a mais, vai vender em 10 meses. Ou exatamente. Acontece, vai cair um meteoro aí, vem uma Covid, vem um troço... E aí, né? A gente nunca sabe. E aí tem uma coisa também que entra, quando a gente prepara esses imóveis de house flipping, a gente prepara ele muito custo-benefício, né? Sim. Eu não posso ser apegada ao revestimento que é a tendência hoje, que é o mais caro. Eu tenho que mostrar assim, é um revestimento bom. Eu vou mostrar que os produtos todos são bons, mas são produtos que... Atemporal. Atemporal, exatamente. E que daí entra muito na questão do apego das pessoas, porque eu lembro que quando eu tava muito agenciando os imóveis, as pessoas chegavam, mas eu coloquei esse piso de mármore aqui de 200 mil. Não, mas isso é o que nós escutamos sempre quando nós estamos agenciando e vendendo. Não, mas eu fiz essa cozinha com a empresa, e daí tu fica olhando e tu pensa assim, gente, mas é que hoje em dia isso não, porque a pessoa que vai comprar, principalmente o altíssimo padrão, provavelmente essa pessoa que vai comprar, dificilmente a pessoa vai querer fazer de novo, vai querer botar a sua cara, a sua personalidade. Então, eu entendo o que tu tá querendo falar.
Sim, porque eu nunca vou esquecer uma vez que eu visitei um apartamento e era um piso de mármore e o cliente falou, 200 mil reais eu botei nesse piso. A minha vontade de falar pra ele era, tira o piso e me dá o desconto, porque ainda era horroroso. Assim, aquilo ali desvalorizava até o imóvel. Não, eu entrei uma vez com um cliente e era um piso de parquet lindíssimo. Tu via que aquilo era tipo, histórico, lindo. Daí a esposa olhou e falou, mas esse piso não vai dar, a gente vai botar um laminado não, um porcelanato. Deu, claro, evidente. Que crime, né? Que crime, crime. Mas é isso, assim, e tem que estar muito atemporal, tem que estar muito no gosto universal. Então, a gente vai preparar um imóvel, a gente vai entender qual que é o perfil do público-alvo desse imóvel. O que esse cliente ele quer? Ele quer isso, tá bom. Eu não quero saber se é homem, se é mulher. Às vezes, claro, a gente pensa, vou te dar o exemplo ali da Nilo. É um apartamento de 149 metros quadrados, 3 dormitórios, uma suíte, tem um espaço gourmet, uma cozinha gigantesca. É um apartamento potencialmente para uma família. Mas vai ficar muito legal, né? Aquela área gourmet ali com um churrasqueiro. Tu tá dizendo da Regente? Mas e tu tá falando do outro. Não, tá falando desse daí, Esse daí, assim, é enorme. O que eu penso? Tá perto da Incol, tá perto do União, tá perto de clube, então... Não, vai ficar do lado do shopping novo ali, do lado, caminhando. Do lado do shopping novo, então assim, do lado de todos os principais colégios, então assim, qual que é o perfil? É uma família relativamente jovem, é uma família que vai ter talvez um filho, precisa de um home office, ou talvez 2 filhos, então assim, que vai estar estudando em colégio, que vai estar querendo ir pro clube. Não é uma família, por exemplo, assim, de um casal idoso que os filhos já saíram. E vocês estão estimando em que preço de venda? 1.200.000. 1.200.000. Vai dar 1 metro quadrado abaixo de 8. Abaixo de 8, Pra região é bom, né? Reformado? Reformado com muito bom gosto. Né? Não, e assim, e daí também entra aquela questão, né? O perfil do público-alvo. A gente viu que no que era do lado ali, caiu venda porque não tinha churrasqueira. Sim. Até a gente tem cliente paulista, né? Que fala assim, eu queria fechar essa churrasqueira. Que crime! Porque o gaúcho, a gente tem que entender o perfil de público-alvo que a gente tem aqui. O gaúcho, ele valoriza muito churrasqueira. Sim. Estúdios que a gente faz, estúdio de 37 metros quadrados, tem churrasqueira. E me diz uma coisa, Luísa, tu já conseguiu colocar uma churrasqueira em algum apartamento que não tinha? Sim. Como é que foi essa façanha? Bairro Moinhos de Vento, inclusive. Pois é, isso que eu tenho interesse. Eu acho que os moradores do Moinhos deviam ouvir e se inspirar. Né? Todo prédio tinha que ter uma churrasqueira. Isso são complicações que a gente tem que a gente acaba tendo, mas que assim, o condomínio precisa participar dessa decisão, né? Então, por exemplo, assim, foi até aqui na 24 de outubro, tinha um morador que era de um dos últimos pavimentos que pediu para colocar uma chaminé saindo pela parte de serviço do prédio. E assim, se um pode, todo mundo pode. Sim. Então, assim, daí, claro... Porque altera a fachada, né? Altera a fachada. Mas esses prédios mais antigos, geralmente tem alguma ideia de posto de luz, daquela área mais de serviço, que se tu consegue fazer uma boa negociação com o condomínio, fica muito legal e valoriza muito o imóvel, né? E o pessoal faz... E tem várias empresas hoje que fornecem produzem churrasqueiras sob medida, tubulação, porque tu tem que passar uma tubulação por fora e fazer um acesso para cada apartamento. Exatamente. É uma coisa relativamente simples, né? É relativamente simples. E até às vezes a gente acha assim, é muito complicado. Não é muito complicado, porque ainda mais as empresas especializadas, eles rapidinho, eles conseguem resolver. Essa churrasqueira que a gente colocou, se eu não me engano, tinha uma chaminé de 25 metros. Uma tubulação assim, enorme isso aí. E esse, na verdade, já tinha um vizinho que tinha feito no apartamento dele, que era andar alto. Aí vocês se aproveitaram do fato dele ter... A gente fez um encaixe junto na chaminé externa.
E essa chaminé começava no apartamento lá de cima ou ela vinha lá de baixo? Não, tinha que vir lá de baixo, a gente ia engatar. Daí depois os outros condomínios eles iam engatando nessa chaminé externa. Vocês só engataram. A chaminé já existia ou tiveram que fazer a chaminé Não. mais comprida? A gente fez a chaminé do quarto andar até lá, esse que Até porque aquele que já tinha a chaminé saía da... Era um andar mais alto. Saía andar mais dele. alto. Acho que era o 8º andar. A gente foi 4 andares que a gente foi fazendo a chaminé. Até encostar na dele, Isso. que já tava. Daí o 5º andar já tinha uma chaminé pronta, né? Então era só engatar. Sim. O 6º andar também. Então a gente acabou criando essa infraestrutura, porque quem faz primeiro acaba tendo que criar infraestrutura para todo mundo, né? Claro. Vocês que arcaram com o custo ali, Exatamente. né? Mas, e foi numa situação de house flipping? Não, essa daí foi uma situação que o cliente Comprou só tudo. compraria o imóvel se tivesse a possibilidade de fazer a churrasqueira. E era pra morar, ele queria Era pra morar. Aí viabilizou a churrasqueira. Aí viabilizou. Viabilizou Só que daí, a venda. pensa, se não tivesse viabilizado a possibilidade de ter a churrasqueira, a venda não teria sido efetivada. Sim. Bom, então, Marcelo, nas próximas vendas que nós estivermos com problema de churrasqueira, a gente vai ligar para Luiz. Exatamente. E Vamos Luiz, entender daí esse e problema. quantas obras vocês, assim, no limite, conseguem tocar ao mesmo tempo hoje? Hoje, de 10 a 12 obras a gente tá Ao tocando. mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Hoje tu tem quantas hoje? 10. 10 em andamento? E das 10, quantas é house flipping? A gente tem 13 imóveis que são imóveis de house flipping, que são reformas maiores, Pra vender? para vender. A gente tem outros imóveis que a gente faz para locação, que são clientes que compraram o imóvel, querem preparar ele para alocar. Legal. E tem outras que são de decorados. Que o decorado é parecido com house flipping, né, para uma construtora. Sim. Porque ela vai preparar o imóvel para vender num valor acima de mercado. Sim. Acima do que ele está pedindo no imóvel que não está pronto, né? E o decorado hoje é uma máquina de vendas, né? Sim. A sim. pessoa entra e quer comprar. Ah, pode. Quer ficar comprar o assim. decorado. Quer comprar o decorado. Pode, assim, ó, isso é uma coisa, assim, que eu acho que eu converso com as construtoras e falo assim, ó, vamos fazer decorado, vamos fazer mais de um decorado. Sim, claro, dá mais de uma decoração, mais de uma ideia. Mais de uma opção. tipologia. Exatamente, porque o que acontece? Até assim, tem alguns imóveis que a gente fez, era um estúdio decorado de 37 metros quadrados. Tinha mais 10 unidades no contrapiso. Estavam bem mais baratas. Bem mais barato, inclusive, do que tu comprar, preparar ele. A conta ficaria abaixo ainda do que comprar o decorado. O que as pessoas queriam? Comprar o decorado. Claro. Pela facilidade, as pessoas hoje... E eu acho que daí tem uma questão que eu falo bastante, que é tempo e dinheiro, né? Sim. Tu vai comprar um imóvel que tu tem que preparar ele, tu vai ter que investir um tempo. Tu vai ter que investir um dinheiro nele. Se tu vai ter uma coisa pronta, aí eu pago até mais, mas já tá pronto. Né? Assim, é mais fácil, né? Eu lembro do primeiro imóvel que eu morei, quando eu saí da casa dos meus pais. E eu lembro, assim, da dificuldade que eu tive para ligar a luz, da dificuldade que eu tive para ter net, porque o cara da net dizia o seguinte, olha, eu vou chegar entre 2 e 18, mas não, como é que eu ia... Não tinha essa... Exatamente. Então, acho que especialmente nos imóveis menores, que a pessoa está sozinha ali, mais valor ainda tem o tempo, no caso, que a pessoa não tem tempo. Não tem tempo. E daí isso também acaba sendo um gancho também para a própria locação, né? Porque hoje, por exemplo, os imóveis que nós preparamos para locação, eles não entram no mercado. Sim. Tem fila de espera. Tem fila de espera para as pessoas pagarem mais, porque elas pagam um valor bem acima de mercado, mas por quê? Elas não precisam pedir uma carência, elas não precisam preparar um imóvel, elas podem entrar e morar. Mas esses que tu prepara são geralmente menores, né? Metragem. Metragens até 100 metros quadrados, mais ou menos. Os de locação. Os de locação. E assim, 2 dormitórios hoje, para locação, fila de espera. E não tem. E eu sou testemunha ocular aqui. A gente tem um trabalho, vários trabalhos a gente fez em conjunto, mas eu fui cliente da Luiza e comprei o apartamento para vender, fazer um house flipping, foi a ideia. Aí acabou que mudamos a ideia para locação, locou rápido, e o inquilino agora desocupou, mês passado, não entrou no mercado, porque como o inquilino avisa 30 dias antes,
a gente já começou a anunciar. Quando liberou, teve 6 visitas e fechou. E o gerente, o nosso Maurício, nosso gerente de locações, falou, olha, Marcelo, se tivesse 10 apartamentos, a gente, igual a esse, nós locaríamos os 10. Mas teve um imóvel agora, que foi um imóvel que era para... Tava em dúvida entre locação tradicional ou locação temporada Airbnb, né? Não estava pronta ainda. Um mês antes, tinha contrato na mesa para assinar locação tradicional 12 meses. Não quero, vou botar no Airbnb. Tá, ok, o cliente quis botar no Airbnb. Ele liberou numa terça-feira para começarem a poder se hospedar. Na quarta já estava o inquilino e até agora, assim, direto. Isso acho que deve estar fazendo um mês agora. Teve um dia sem locação. Sendo que teve esse contrato na mesa que ele não aceitou da locação tradicional. Teve mais 2 solicitações de pessoas pedindo esse imóvel. Para locação tradicional. E não tem no mercado. E eu falando para todo mundo assim, ó, comprem, eu reformo, a gente prepara e bota no mercado. Sim. Porque assim, tem carência. E tem carência desse produto pronto. Sim, tem tanto para venda quanto para locação. Porque assim, é uma incomodação tu ter que assumir. É uma bronca que tu assume claro. Preparar um imóvel. O imóvel de locação é mais bronca ainda, né? Porque tu vai ter que preparar... O imóvel não é teu, tu vai ter que preparar. Sim. E eu sempre falo assim, ó, se tu tem um imóvel, tu vai botar para locação, não deixa o gosto do inquilino preparar o imóvel. Prepara tu, desembolsa tu, cobra mais. Sim. Mas garante a qualidade. Mas garante a qualidade, porque depois entram umas cacas. Não, realmente faz muita diferença. E na locação residencial até é bom frisar algo que a gente aqui na empresa comenta bastante, que os investidores que gostam da renda passiva do aluguel buscam muito imóvel comercial. E não tem a ideia de, vou locar imóvel residencial. Só que o imóvel residencial, ele é extremamente resiliente, né? Quantas lojas a gente passa e estão fechadas há 1, 2 anos, sala comercial então nem se fala. Exatamente. E o imóvel residencial bem concebido, fila de espera, está sempre alugado, né? Aí depois passa lá 10 anos, vai ver, o comercial até eventualmente pegou um valor maior, só que o tempo de vacância comeu a rentabilidade, enquanto na residencial está lá, troço sempre locado, né? E muitas vezes, na verdade, o próprio imóvel residencial, ele tende a ter uma valorização intrínseca maior que o comercial, né? Olha, aí depende. Eu diria que, no mínimo, ele vai acompanhar a inflação, né? O teu dinheiro está ali, o teu valor está ali, e tu está ganhando aluguel constantemente, né? E daí, tanto locação quanto house flipping, assim, que eu até tava falando pra Angel ali antes. Não, uma das coisas que eu falo muito dentro do escritório é que nós não somos um escritório de arquitetura. Nós criamos produtos de venda. É um produto de venda que vai para uma venda imobiliária ou para uma locação. E aí falta também as pessoas do próprio mercado imobiliário, proprietários de imóveis, locatários, enxergarem realmente o imóvel como um produto, né? Pô, tu entra numa loja, vamos pensar, eu gosto de fazer umas comparações meio que todo mundo tá no dia a dia. Tu vai vender o carro, tu vai preparar o teu carro para vender, tu vai dar uma repaginada, vai tirar arranhãozinho, vai limpar, ou tu vai deixar ele todo amassado e sujo? No carro tu faz isso, por que no imóvel que tem um valor muito maior tu não vai fazer? Numa loja de roupas, tu vai entrar numa loja de roupa. Se tiver uma roupa que tá, sei lá, tem uma traça na roupa, tá fedorenta, tá suja, os vendedores estão te atendendo com uma cara horrorosa. Tu vai querer continuar nessa loja, tu vai sair. Tu vai voltar ou não? Claro. Pode ser que tu compre a blusa porque tá num valor muito barato. Sim. Daí é uma oportunidade que tu tem de comprar aquela peça. Sim, mas aí tem que comprar baratinho, né? Aí tem que comprar baratinho. Que faz a questão do imóvel também, né? Uma pergunta que tu tá falando do teu escritório. Mas tu atende o convencional da arquitetura? Cliente final, eu tô fazendo meu apartamento. Luísa, tu pode fazer meu AP? Sim. Eu atendo, mas com algumas vírgulas. Ou seja... Por quê? Porque eu acho que eu tenho uma visão de imóvel que ela vai ser uma visão mais estratégica. Então, por exemplo, assim, eu não vou te indicar colocar o piso mais caro. Eu vou te indicar pensar no imóvel como
vamos entender qual que é o plano de negócio desse seu imóvel. É um imóvel que tu vai ficar 2 anos, 5 anos, 10 anos, pra gente entender o que a gente vai fazer com esse imóvel. Entendi. Depois, lá na frente, tu vai botar ele pra uma locação, tu vai revender ele, a gente vai ter que Tu dar vai uma fazer neutralizada. planejamento estratégico Fazer um planejamento junto com o estratégico. cliente. Tá Eu bem. penso no imóvel como um negócio. Faz sentido. E que eu acho que, na minha geração, por exemplo, é uma geração que está começando, talvez, a entrar no mercado imobiliário, está começando a pensar em comprar imóveis. É uma geração, e daí eu falo por mim mesmo. Eu vou comprar um imóvel. Hoje eu não tenho filho. Eu caso em outubro. Aí, Léo, grande, Léo. 10 anos depois. Já tava... Já tá, Já tava prescrevendo. Já tava prescrevendo, exatamente. Mas aí, eu caso em outubro, tá? Eu tenho cachorro, então, ok. A família, então, hoje são 2 pessoas, um cachorro. É uma família que... Uma planta, né? E uma planta, sempre tem que ter a plantinha. Mas é uma família que vai aumentar. O imóvel que eu tô hoje é meu imóvel definitivo. Vai ter um gato agora ou quê? Não, por enquanto nada. Só o futuro é o bebê, né? Mas vamos esperar um pouquinho que o casamento é só em outubro, então... Calma. E tem 10 obras em andamento. Tem 10 obras em andamento, então tá. Mas aí, assim, é o imóvel que vai ser o meu imóvel da vida toda? Não é. Então, assim, eu vou colocar todas as coisas que eu quero dentro do meu imóvel. Posso colocar dentro de uma estratégia que eu sei que vai estar valorizando o imóvel também. Ou eu vou assumir um risco que, por exemplo, eu vou comprar a cadeira dos meus sonhos, uma poltrona dos sonhos, mas eu vou levar ela embora comigo. Mas eu não vou querer colocar uma poltrona ali de 50 mil e aumentar 50 mil no valor do imóvel porque tem a poltrona. Sim, não vai pegar. Não pega, entendeu? Então, assim, é realmente entender a estratégia que a gente tem para um imóvel. Sim. É um imóvel que eu tô comprando, eu tenho 60 anos, eu tô comprando um imóvel pro resto da minha vida. Tá, ok, vamos pensar já em todas as etapas que tu vai passar de vida. De repente, aí tu pode investir um pouco mais. Sim. Tu vai investir talvez mais num conforto, em tudo que tu quer, porque, ok, Sim. é o imóvel da vida. Mas a maioria das pessoas não tá entrando sempre no imóvel pra vida toda. Claro. Hoje em dia é muito mais dinâmico isso. Né? É muito mais dinâmico. E às vezes, assim, será realmente que eu quero pensar que esse vai ser o imóvel da minha vida? Porque, se tu for pensar, Rafa, quantos anos tem? Nunca e para sempre são 2 palavras que a gente não deveria usar. Exatamente. Rafa, quantos anos tem? Não se pergunta isso, tá? A Rafa tem... 36. 35, eu ia falar. 36. Obrigada. A Rafa tem 35 anos, tá? Ela comprou um imóvel que vai passar a vida toda dela. Não vai. E mesmo assim, se tu pensar que tu vai passar 20, 30 anos no imóvel, é um imóvel que em 20, 30 anos, no mínimo, tu já vai ter que fazer alguma reforma. O ciclo que tu compra, eu sempre comento, compra um imóvel para 10 anos. O ciclo, até porque nem tem como planejar a vida mais de 10 anos, né? Convenhamos, é meio perda de tempo. Então, assim, é realmente pensar no imóvel também como um negócio. Que é um negócio que vai ser... É um investimento teu que tu vai ganhar dinheiro lá na frente. Não vai ficar perdendo dinheiro num imóvel, né? Sim. E mesmo assim, um imóvel que... daí tem as outras coisas, assim. Hoje, imóveis de house flip, a gente compra muito imóveis que são imóveis de herança. Sim. Que aí entra também num mercado que tá sempre acontecendo, porque sempre tem esse giro desses imóveis. Esse estilo de vida, né? Esse estilo de vida. E aí também assim, eu tenho um imóvel de herança. Tu também tem que entender que aquilo, tu não pode estar pegado a esse imóvel. Sim. Porque às vezes as pessoas vão lá, é um imóvel de herança que tu tá pedindo um valor alto. Vai ter condomínio, vai ter IPTU. Às vezes tem 3, 4 herdeiros, só um herdeiro que paga condomínio. E é bom, o imóvel de herança é um bom exemplo, né? Porque se presume, né, que a pessoa faleceu uma idade avançada, então o imóvel daqui a pouco já era daquela pessoa há muitos anos, Sim. não estava atualizado, aí caiu para na mão de 3 herdeiros, quem é que vai querer investir para ficar aquela... Então, chama a Luísa, a Luísa resolve. Eu fiz esse Traz para São Vicente, a gente vende para o investidor, a Luísa reforma, depois nós vendemos de novo. A gente vende, a gente reforma, a gente faz tudo. Vende de novo? Vende de novo. Mas esses dias eu fiz um post de imóvel de herança, o que eu faço? Tem 2 cenários. Ou tu pega e baixa o valor de mercado e coloca como uma oportunidade no mercado. Que aí dá para comprar e investir. Que aí alguém vai assumir essa bronca de preparar esse imóvel. Ou tu assume a bronca de reformar ele e valorizar ele. Mas esse daí nunca é o caso, né? Então, assim... Se envolver. Porque aí tu tem mais de uma pessoa, geralmente,
numa herança. Então, é muita coisa que tem. Sim. Mas, assim, house flip é um mercado que eu acho que vai crescer muito Com certeza. no Brasil. Os imóveis estão ficando mais antigos, né? É. Tem imóveis novos entrando, mas tem imóveis muito antigos ficando. As cidades estão ficando mais velhas, Sim. né? Porque hoje a gente já tem imóveis de 50, 60 anos. Há 30 anos. E imóveis muito bons, alguns. Imóveis muito bons. Bem localizados, né? Porque Muito. São localizações, às vezes, irreplicáveis, né? É, e aí, isso é uma questão. Pô, moinhos de venda aqui, que vocês são Ah, especialistas, né? Tem muito mais imóvel antigo do que novo. É verdade. Então, o que vai fazer com esses imóveis antigos? Tem que reformar. Claro. Porque a localização tu não tem como mudar. Então, às vezes, tu tem que mudar o interno do imóvel. E aí que entra. As cidades ficando mais antigas, a opção vai ser também procurar por imóveis mais antigos, Sim, né? sim. Mas tá bem, Luísa, Rafa, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Aqui a Rafa me ajudou tremendamente, entrevistando essa feríssima aqui, que é a Luísa. E, Luísa, eu gostaria de te convidar às tuas considerações finais aí, um recado que tu queira deixar para a turma. Recado? Para os teus fãs aqui que estão te assistindo. Vamos reformar. Boa. Vamos comprar imóvel com a São Vicente, vamos reformar, reinvestir, recolocar ele no mercado. Eu acho que o mercado imobiliário, assim, ainda... Se mexer. Eu acho que é um oceano azul que a gente tem Sim, no verdade, mercado imobiliário. verdade. E acho que a arquitetura e o mercado imobiliário tem que estar cada vez mais caminhando juntos, porque é pra gente colocar melhores imóveis no mercado. E... Pô, a gente tem muito profissional bom, né? Aqui tem quem reforma, aqui tem quem vende. Isso aí, tá bem. Verdade. Gostou de falar com a Luísa, Rafinha? Muito, muito. A gente ainda tem muito papo pela frente, né? Muito papo pela frente. E obrigado por me ajudar aqui hoje. Obrigado pelo convite. E, senhores e senhoras, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Fiquem atentos ao nosso canal do YouTube, que quinzenalmente nós vamos postar uma nova entrevista com alguém referência do nosso querido e glorioso mercado imobiliário. Muito obrigado, gurias. Muito obrigada, Obrigada. Até mais.